sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube. E hoje eu tô trazendo um conteúdo exclusivo, que é o seguinte: você vai criar o seu primeiro aplicativo para Android e iOS utilizando Flutter. Mas como assim Flutter? Gui, você não ensina React Native? Então, eu ensino React Native, que é a minha especialidade para desenvolvimento de app para Android e iOS. Inclusive, baixa o aplicativo da Dunk Code que eu desenvolvi, a gente já tá com mais de 15 mil downloads, os links estão aqui embaixo na descrição, ok? Só que assim, no curso de desenvolvimento de aplicativos tem um módulo bônus que é de Flutter, que não sou eu que dou. Por quê? Porque eu não sou especialista no negócio e eu só trago especialista. Inclusive, você sabia que a Dunk Code já está com mais de 10 instrutores e passando os 40 cursos? A cada semana a gente está trazendo especialistas, novos instrutores para a plataforma. Inclusive, se você quer dar aula na Dunk Code, manda um e-mail para a Sandy, para o atendimento ali, tem todos os meios de contato no site, caso você tenha interesse, mas a gente está constantemente recrutando. Então, no vídeo de hoje, você vai aprender com o Vitor, nosso instrutor do módulo de Flutter e também do curso de Flutter que a gente está lançando, para criar o seu primeiro app. Tá? Você vai aprender a criar o seu primeiro app para Android e iOS utilizando a tecnologia Flutter, que é excelente, tá? Então você pode ver esse vídeo e depois de ver esse vídeo tem outro aqui no canal onde eu ensino como criar o seu primeiro app com React Native. Mas antes, uma coisa de cada vez, vamos ver esse vídeo. E se você tá gostando do conteúdo, tá gostando da frequência, quer mais conteúdo aqui no canal, deixa o like, se inscreve. Sem mais delongas, eu passo a palavra pro Vitor. Bora! Olá pessoal, eu sou o professor Vitor e eu sou instrutor do curso de Flutter na Dunk Code. E eu venho apresentar para vocês hoje uma introdução sobre essa linguagem de programação incrível que vem ganhando força no mercado cada dia mais. Bom, e nesta aula de hoje, uma aula de introdução, nós vamos construir uma simples aplicação, tá? Que já tenho aqui uma versão dela, a versão final do projeto que nós iremos construir hoje, rodando aqui um emulador, tá? E será uma aplicação bem simples. Nós iremos construir aqui uma telinha de etapas, né? Então aquelas telinhas geralmente que tem cadastros, né? Em alguns formulários, que você vai passando aqui entre as etapas, né? Em cada página. Nós iremos construir então este projeto aqui juntos para explorar um pouco melhor aí essa ferramenta, né, o Flutter, essa linguagem de programação e como que nós podemos fazer isso aqui de uma forma bem simples utilizando o Flutter, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui um terminal, eu vou navegar até uma pasta aqui onde eu quero que meu projeto fique salvo, tá? Então eu já tenho aqui uma pastinha chamada Flutter Course, tá certo? E aqui dentro eu vou criar aqui, criar o nosso projeto, né, utilizando o comando Flutter Create. E o nome que eu vou dar aqui para o nosso aplicativo, para o nosso projeto, será Step Apps, tá? Então, deixa eu colocar aqui assim, ó, Step Apps, tá certo? Com isso, este comando, né, do Flutter Create, ele vai criar aqui toda aquela configuração inicial do nosso projeto, tá? Ele até vem ali com um simples aplicativo com um botão em tela, que você vai clicando, ele vai incrementando ali o número na tela, tá? Então, este comandinho ele já faz tudo para nós, e assim que ele termina, nós já podemos, olha só, vir aqui no VS Code, por exemplo, tá? Ou em qualquer outra IDE aí que você esteja trabalhando, de sua preferência, e vamos abrir este nosso projeto. Então, eu vou navegar aqui até a pastinha onde eu pedi ali a criação do projeto, tá bom? Deixa eu encontrar ele aqui, Step Apps, vamos abrir ele aqui, olha só, e vejam que ele já monta aqui toda uma estrutura inicial para nós, com toda a configuração, né, base de projetos aqui para criar projetos em Flutter, aquele comandinho já cria para nós, tá certo? Aqui no meu emulador, vamos fechar esse projeto, já que nós vamos criar aqui o nosso do zero, tá bom? E aqui com essa estrutura inicial, para garantir que tudo está funcionando de forma correta, vamos pedir para que este projeto aqui inicial seja executado. Então eu vou abrir aqui no terminal, se você estiver usando o VS Code, você pode clicar aqui embaixo, que esta janela aqui será aberta e na aba terminal aqui você tem um terminalzinho que você pode aqui enviar os comandos. Se você estiver utilizando uma IDE que não possui um terminal integrado, você pode rodar este comando aí no próprio terminal do seu sistema operacional, tá bom? Então aqui dentro da pasta do projeto nós vamos executar o comando Flutter Run. Lembre-se que você deve já ter aí um emulador ou então um dispositivo disponível, né, conectado ao seu computador
para que o Flutter consiga compilar o projeto e enviar para este emulador ou esse dispositivo, tá certo? Então vamos aguardar aqui a finalização da compilação e assim que finalizar o nosso projeto, né, este nosso projeto aqui, será aberto em nosso emulador. Assim que a compilação for feita, o app inicial aqui que o comando Flutter Create gera para nós, ele será executado em nosso emulador. Então veja que é um aplicativo bem simples, que nós temos um botão que vai incrementando aqui um contador, tá certo? E agora vamos alterar aqui toda essa estrutura, tá? E nós vamos, este código que executa essa simples aplicação está todo aqui no arquivo main, tá? Você pode aí, caso seja a primeira vez que você esteja executando um projeto em Flutter, você pode dar uma explorada aqui para ver como que ele montou essa estrutura inicial, mas como aqui o nosso objetivo é outro, eu vou apagar este arquivo main e vamos construir ele do zero e também ali, né, já com a estrutura ali para aquele nosso projeto, né, o Step Apps, tá certo? Então aqui em Flutter tudo é um widget. Em Flutter nós temos dois tipos de widgets, tá? Nós temos os widgets stateless widgets e stateful widgets. E qual que é a diferença entre esses dois tipos de widgets? Os stateless widgets são widgets mais simples, onde nós não precisamos controlar o estado de nenhuma variável ali dentro daquele widget, tá? Então todos aqueles valores que serão exibidos ali dentro, que fazem parte daquele widget, eles serão estáticos. Já o stateful widget é justamente o oposto. Então quando nós queremos aí manipular valores, atualizar valores, tá bom? Quando nós precisamos controlar o estado das variáveis dentro de nosso widget, nós iremos criar um stateful widget. E como que nós fazemos isso? Nós possuímos já aqui dentro de Flutter uma classe abstrata, tá? Que possui todas essas implementações aí de ambos esses widgets. E aqui no nosso caso, de nossa classe main, nós vamos estender da stateless widget. Opa, tá escrito errado aqui. Stateless widget. Tá certo? Então vamos aqui fazer a extensão, tá, desta classe stateless widget. E vejam, percebam que quando nós fazemos isso, ele já nos pede aqui que nós precisamos sobrescrever, né, um método, tá certo? E este método é o método build. Então nós precisamos sobrescrever este método build, que ele é responsável aqui por retornar de fato, né, o nosso widget, tá certo? Então vejam que aqui ele já nos traz aqui sem nenhum widget, tá, sendo retornado, nenhuma implementação. E o que nós vamos fazer aqui é então retornar um Material App. Material App, tá certo? Esse widget Material App, ele monta aqui a base para a criação do nosso aplicativo, tá certo? Então vejam que nós possuímos aqui vários atributos para esta classe, para este widget Material App, para configurar aqui o nosso aplicativo, tá certo? Por enquanto nós vamos utilizar somente aqui o atributo Title. Percebam que o atributo Title ele espera um valor em formato string. Então nós vamos passar aqui o título de nosso aplicativo. Eu vou passar aqui o nome de nosso app, Step App, tá? E aqui nós também vamos passar um outro atributo que é o atributo Home. Aqui no atributo Home nós vamos passar qual que é o widget, né? Então qual que é a home, qual que é ali a página inicial, qual que é o widget que nós vamos chamar primeiro quando o nosso app for instanciado, tá? Nós ainda não temos aqui uma classe, né, um widget para retornar ali em home, tá? Mas nós já vamos criar. E o nome que nós vamos dar será Step Form. Então vamos criar esta página, tá? Este widget Step Form. Para isso eu vou criar aqui um arquivo separado. Então nós vamos colocar aqui stepform.dart, tá? E também será um widget. E por enquanto nós vamos criar este widget sendo stateless. Por enquanto nós não precisamos controlar o estado desse widget, tá? Então, aquela mesma estrutura que nós utilizamos lá no nosso widget main, tá certo? E agora nós precisamos sobrescrever o método build, assim como nós fizemos lá na classe main. Então nós vamos aqui adicionar a notação override, tá certo?
Então vamos lá, este método build ele retorna um widget, tá? E aqui no construtor nós vamos passar aqui o contexto, então build context, tá certo? E aqui quando nós queremos criar uma página em Flutter, nós iremos utilizar aqui um widget chamado scaffold, tá? Então este widget scaffold é o widget que possui aqui os atributos para nos auxiliar a montar, né? Então ele já vem aqui pré-configurado com a estrutura base de uma página, tá? Então isso nos auxilia bastante. Então aqui vejam que nós podemos, olha só, através dos atributos aqui deste widget, configurar várias coisas aqui de nossa página. Por enquanto nós vamos instanciar aqui uma appbar, tá? E aqui no appbar nós também já possuímos um widget para nos auxiliar aqui a construir uma appbar. Então vamos lá, aqui por enquanto vamos passar um title. E percebam que o title aqui de nossa appbar, ele não espera uma string, ele espera um widget, tá? E como nós só queremos aqui passar um simples texto para a nossa appbar, nós podemos utilizar aqui um widget chamado text, tá certo? E aqui vamos passar então o título que nós queremos que seja exibido aqui em nossa appbar, tá? Então eu vou colocar aqui step app page, por exemplo. Esse será o título exibido lá em nossa appbar. E aqui nós temos um outro atributo chamado body, tá? E aqui no body é o conteúdo. Então qual que é o conteúdo de nossa página? E é aqui dentro deste atributo que nós passamos esse widget com o conteúdo que será exibido aqui dentro de nossa página. Por enquanto vamos só passar aqui um hello world, tá? E nós vamos construindo aqui aos pouquinhos, tá? E agora o que nós precisamos fazer? Corrigir aqui a importação deste widget step_form, que ele não está encontrando aqui no nosso arquivo main. Então vamos fazer a importação, /step_form, já que nós estamos aqui no mesmo nível de pasta, tá bom? Vejam que a importação aqui foi corrigida. E agora para finalizar aqui essa estrutura inicial e nós conseguirmos executar o nosso app, nós precisamos aqui instanciar a função main. Então nós vamos aqui, olha só, instanciar aqui uma função main. Esta é uma função que não retorna nada, tá? E esta função main é a primeira. Então, quando o nosso aplicativo ele for executado, o Flutter ele vai ler aqui dentro desta função main qual que é a primeira classe, o primeiro widget que deve ser chamado, tá? Na instanciação de nossos aplicativos. E para executar, nós iremos utilizar aqui uma outra funçãozinha chamada runApp, e aqui dentro nós passamos qual que é então esse widget inicial. Aqui em nosso caso é o nosso widget main. Então nós passamos a instanciação aqui de nossa classe, de nosso widget, para a função runApp, tá? E ele será construído aqui por primeiro, tá? Então é o primeiro widget de nossa árvore de widgets que inicializa aqui o nosso projeto, tá certo? Nós tínhamos aqui rodando no terminal aquela estrutura inicial, né? Eu vou aqui finalizar, já que nós fizemos aqui grandes alterações, e vou pedir para que ele construa, né? Para que ele faça a compilação e execute novamente este nosso aplicativo ali no emulador. Então vamos aguardar aqui a compilação. Assim que a compilação for feita, o nosso app será executado no emulador, e vejam que esta estrutura que nós pedimos para ser criada, ela já foi aqui, olha só, criada, construída aqui em nosso emulador. Então a nossa página aqui, step_form, que nós pedimos para exibir o texto Hello World, tá certo? Está sendo exibido aqui com o título lá na appbar, Step App Page, tá? E agora continuando, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar aqui nesta página principal do nosso widget step_form, tá? Então aqui no body vamos apagar aqui o textinho Hello World, tá? E aqui o que nós queremos exibir? Nós queremos exibir aqui uma página que vai conter outras páginas ali dentro dela, tá certo? Lembrem-se que nós tínhamos lá uma pagininha falando sobre Flutter, uma outra falando sobre Dart e uma falando sobre o Flutter ali ser multiplataforma e tudo mais. Então, como nós podemos fazer aqui, qual widget que nós podemos utilizar aqui no Flutter para conseguir este resultado, este comportamento? Então, nós temos aqui um widget chamado PageView. PageView. E aqui nós podemos chamar, olha só,
a função builder, tá certo? E aqui nós vamos configurar então estas nossas páginas, tá? Aqui de início nós vamos também instanciar o atributo controller. O que é este atributo controller? Nós vamos aqui instanciar uma variável. Então, olha só, aqui no início de nossa classe, eu vou criar aqui uma variável final, privada, tá? Então, quando nós iniciamos aqui um valor, um nome de uma variável com underline, o Flutter entende que esta é uma variável privada. Eu vou chamar esta variável de stepFormController, tá? E é do tipo aqui pageController. Então, controller. Vamos instanciar aqui esta nossa variável. E nós vamos passar ela aqui no atributo controller, tá? Então, com esta variável, nós teremos acesso aqui à PageView que nós estamos construindo. Mais à frente nós vamos ver ali que nós podemos ali executar várias ações através desta variável, tá? Então, o controle de fato aqui do nosso widget PageView será feito através dessa variável, tá bom? Aqui nós também temos um item builder. Este item builder, olha só, percebam que ele recebe aqui, ele espera uma função, tá? E aqui neste item builder é de fato as páginas que nós vamos retornar, tá? Então vamos aqui passar a função que ele está esperando. Ele espera aqui primeiro o contexto, né? Do tipo builder, aqui é build context na verdade, né? Vamos colocar assim. E aqui também um index do tipo inteiro, tá? E aqui dentro nós vamos retornar as nossas páginas. E para fazer isso nós vamos também instanciar uma variável, tá? Que será um array de páginas. E nós vamos chamar aqui dentro do item builder esta lista, né, de páginas. Então o que nós podemos chamar aqui, por exemplo, de pages list, por exemplo, tá certo? E aqui, como será um array, nós vamos pedir para que seja retornado aqui na posição index, tá? Então, ele vai passando aqui, né, do 0 até o tamanho aqui de nossa variável pageList e ele vai criando, né, estas páginas dentro do nosso widget PageView. Então, vamos criar aqui esta variável, vamos instanciar ela aqui, pageList, tá certo? Será um array. E aqui dentro nós vamos colocar aqui, por enquanto, somente um texto, tá? Bem simples. Então, page 1, por exemplo, tá? Eu vou copiar aqui e vamos criar mais duas. Page 2, page 3. Vamos passar a vírgula aqui, tá certo? Vamos também tipar aqui esta nossa variável, pageList, tá certo? Então, o tipo dela será list. Eu vou colocar uma vírgula aqui no fim, para que assim que eu identar aqui o nosso arquivo, na verdade assim que eu salvar o nosso arquivo, a indentação seja feita automática. Ele está apontando aqui um erro porque eu coloquei os nomes diferentes. Então vamos lá, pages list. Agora eu vou salvar, a indentação foi feita para mim automaticamente, tá certo? E agora nós vamos aqui em nosso terminal, vamos enviar aqui o R, tá? Que irá fazer aqui um hot reload e atualizar aqui o nosso app lá no nosso emulador. Então vejam que aqui nós já temos, olha só, page 1 sendo exibida aqui no corpo, né, do nosso widget stepForm. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos adicionar os botões de controle aqui embaixo para avançar e também voltar aqui, né, então para fazer esta navegação entre nossas páginas. Aqui dentro de Scaffold, olha só, nós podemos instanciar aqui um atributo que vai chamar Bottom Navigation Bar. Vejam que aqui ele recebe um widget, tá certo? E aqui, como nós queremos exibir aqui os nossos widgets que estarão aqui embaixo, né, nós teremos aqui dois botões e aqui alguns indicadores para informar o usuário em qual página nós estamos. Nós podemos instanciar aqui um widget que desenha uma linha em tela, tá? Então nós temos aqui um widget chamado Row, tá? E aqui dentro nós vamos instanciar o atributo Children. E aqui no atributo Children nós vamos passar todos os widgets que estarão aqui dentro desta nossa linha, tá bom? Então aqui nós vamos ter um flat button, tá?
aqui no child, olha só, vamos colocar aqui o nosso primeiro botão será contexto anterior para voltar uma página, tá certo? E nós vamos ter aqui também um outro botão, só que agora o texto que será exibido nesse botão é próximo para avançar aqui uma página, tá? E aqui no onPressed é a função que será chamada quando o clique nesse botão for feito. Por enquanto, nós não vamos criar ainda esta função, vamos só salvar o nosso arquivo, enviar um hot reload e ver que estes dois botões aqui são exibidos, tá? Aqui nós também queremos que os nossos widgets exibidos aqui, eles não fiquem assim grudados, né, um do ladinho do outro. Nós queremos que eles fiquem com o maior espaçamento possível entre eles, tá? E nós podemos fazer isso, olha só, instanciando aqui o atributo main_axis_alignment, tá? Aqui, vejam que nós, tanto na row quanto na column e alguns outros widgets, nós teremos dois atributos, o main_axis_alignment e o cross_axis_alignment. Quando vocês se depararem com esses atributos, lembrem-se que, por exemplo, a row, qual que é aqui o alinhamento principal da linha? A linha sempre será aqui na horizontal, tá bom? Por quê? Porque é o formato aqui, é o desenho da linha, ele é feito aqui na horizontal. Já a coluna, qual que vai ser o alinhamento principal de uma coluna? Será na vertical. Por quê? Porque o desenho aqui da coluna, ele é feito aqui na vertical, tá? Então assim fica bem fácil de vocês descobrirem. Quando vocês se depararem com isso, olhem para o comportamento do widget e vejam. Olha só, este é um widget que tem um comportamento aqui padrão de ser desenhado na horizontal, né? Os widgets ali dentro deles são exibidos na horizontal ou na vertical, tá? Que assim vai ficar bem facinho de vocês trabalharem com o alinhamento, tá? E aqui vejam que ele recebe um widget do tipo main_axis_alignment, tá? Então vamos instanciar aqui e nós vamos passar aqui, vejam que ele já possui umas constantes aqui dentro desta classe, e nós vamos passar aqui para ele a space between. O que ele vai fazer? Ele vai colocar o máximo de espaço possível entre os widgets, tá? Que estiverem aqui dentro, né? Que estiverem sendo construídos aqui dentro da row. Agora nós vamos construir aqui, tá, a função para permitir aqui a ação em nossos botões anterior e próximo. Percebam que por enquanto nós só temos aqui a função que o usuário ele arrasta a tela para o lado, tá? Que é um comportamento aqui que a nossa page view ela já possui. Então olha só, vejam só, que nós conseguimos avançar e voltar às páginas aqui utilizando essa ação da própria page view. Mas nós também queremos aqui que nossos botões eles consigam, né, fazer aqui esta ação. Então nós vamos criar aqui uma função. É uma função que não retorna nada, então nós vamos passar aqui void e eu vou chamar ela de changeStep. Aqui dentro dessa função, nós precisamos aqui identificar se o usuário ele está querendo avançar uma página ou então voltar a uma página anterior. E uma forma bem simples de fazer isso é receber aqui um atributo do tipo booleano, tá? Informando, por exemplo, se ele quer ir para a próxima página. E aqui nós podemos fazer a verificação. If next page, então o usuário clicou no botão próximo, o que nós vamos fazer? Nós vamos acessar a nossa variável de controle da nossa page view, tá certo? E aqui dentro nós temos uma função chamada next page. E percebam que aqui nós vamos instanciar dois atributos. Um deles é o duration, tá? Que recebe aqui um widget do tipo duration, tá? O que é isso? É quanto tempo vai durar, tá, essa transição entre as páginas. Aqui vamos passar em milissegundos e vamos passar o valor 300, tá certo? Opa, eu apaguei aqui. 300. E aqui no curve, o que nós vamos passar aqui neste atributo? Qual que é a animação utilizada, tá, para fazer esta transição aqui entre as páginas, tá? Então nós vamos instanciar aqui, olha só, a classe curves, tá? E aqui dentro vejam que nós temos, olha só, várias constantes aqui para utilizar. E cada uma dessas tem aqui um efeito, né, uma animação diferente, tá? Então vamos escolher uma aqui qualquer,
eu vou utilizar aqui, por exemplo, a isIn, beleza, eu vou salvar, tá certo? Para a indentação ser feita. E agora aqui no else, nós vamos fazer o quê? Caso então o usuário ele queira voltar para a página anterior, nós vamos, olha só, stepFormController. Aí nós vamos passar a função PreviousPage, tá? E aqui a duração e a animação eu vou colocar a mesma ali da NextPage. Vamos colocar o ponto e vírgula, salvar o nosso arquivo. E agora nós podemos chamar essa função ChangeStep aqui no onPressed de nossos botões. Então aqui no atributo onPressed, tá? Vejam que ele espera aqui uma função, tá? Então vamos instanciar aqui uma função e chamar ali a nossa função ChangeStep. E aqui nós vamos passar o valor false, tá bom? Aqui ele está reclamando porque nós estamos fechando aqui um parênteses a mais, tá? E agora nós podemos avançar aqui para o botão próximo. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que aqui nós vamos passar o valor true, tá bom? Vamos salvar, enviar um hot reload, tá? E agora aqui no emulador, vejam que nossos botões eles já estão habilitados, eles não estão mais com aquela aparência de desabilitado. E agora quando nós clicamos nos botões próximo e anterior, vejam que a transição entre páginas é feita, tá certo? E aqui, olha só, vejam que nós temos um problema. Sempre que nós vamos clicando aqui no próximo, ele vai tentando aqui, né, avançar nas páginas que nós temos aqui dentro do nosso array, tá certo? Então ele vai passando aqui. Na primeira, nós estamos aqui com o index 0, e aí nós vamos clicando no próximo, esse index vai aumentando de valor, tá certo? Só que quando ele chega aqui num valor que não existe, aqui, né, uma posição que não existe dentro do nosso array, ele quebra, ele dá esse erro. Então nós precisamos aqui também criar uma lógica para saber se nós já estamos na última página e não deixar então o usuário continuar aí, né, tentando avançar para as próximas páginas. E como que nós podemos fazer isso? Nós vamos criar aqui uma variável, tá? Que receberá um valor inteiro aqui para saber em qual página nós estamos. E nós vamos instanciar esta página com o valor 0. E aqui, quando nós entrarmos, né, antes de entrar aqui para ir para a próxima página, nós vamos verificar se nós estamos na última. E como aqui a nossa lista o nosso array aqui ele é zero index, então a última página será 0, 1, 2. Então nós vamos verificar aqui. Se a página for menor que 2 e o usuário quiser avançar para a próxima página, aí sim nós permitimos com que ele avance para a próxima página, tá? E aqui dentro, o que nós vamos fazer? Incrementar aqui o valor, né, dessa nossa página. Nós vamos somar 1, tá? Pois ele vai avançando, né, entre as páginas e nós precisamos aqui também atualizar o valor de nossa variável. E aqui para voltar, a mesma coisa, tá? Só que aí nós vamos utilizar aqui page menos menos, né, para diminuir aqui um valor nessa nossa variável page. Bom, percebam que aqui nós estamos alterando agora um valor de uma variável dentro de nossa classe. E se vocês se recordam, eu comentei que quando nós queremos fazer aqui, né, o controle de estado de valor de nossas variáveis dentro de um widget, nós precisamos criar um widget do tipo stateful, tá bom? E passar aqui então o estado, né, e criar aqui um estado para este widget, tá certo? Então aqui, olha só, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar aqui esta classe stepForm para um widget do tipo stateful. Então nós vamos instanciar aqui um stateful widget, tá certo? E aqui em nossos widgets do tipo stateful, nós também precisamos, olha só, sobrescrever um método. A IDE já está até aqui nos indicando, dando uma dica, que nós não sobrescrevemos aqui um método, e este método é o createState. E aqui dentro deste método createState, nós vamos retornar qual que é a classe que possui o controle de estado para este nosso widget. Então nós vamos criar aqui, olha só, eu vou criar também aqui sendo privado, tá? E eu vou chamar de stepFormState, tá? Então vamos criar aqui esta classe, tá? E esta classe stepFormState, ela vai ter todo este conteúdo aqui que nós já escrevemos, tá?
Então vamos lá. Vamos criar ela logo aqui abaixo, ó. Class, step form state. E quando nós estamos criando um estado, nós vamos estender, tá, aqui da classe state. E aqui dentro nós passamos qual que é a classe, né, que este estado ele está referenciando. Então aqui no nosso caso é step form, tá certo? Agora nós podemos salvar. Vejam que nós não temos mais erros aqui dentro do nosso widget, tá bom? E agora nós podemos aqui utilizar a função setState, tá? E essa setState é utilizada para atualizar o valor de alguma variável, tá, dentro do nosso widget, tá? Toda vez que nós fazemos isso, que nós chamamos a função setState, o valor de alguma variável ou de várias variáveis é atualizado em nosso widget e ele já entende que ele tem que chamar o método build novamente, tá? Por quê? Porque como nós alteramos o valor, o que será exibido, o que será desenhado na tela, já é diferente, será com outros valores. Então ele chama o método build novamente para que seja desenhado novamente aqui o nosso widget e que os valores atualizados sejam exibidos ali em tela para o usuário, tá certo? Vamos fazer aqui a mesma coisa para quando o usuário está tentando retornar uma página, tá bom? Então, deixa eu ajustar tudo aqui. Vou salvar o nosso arquivo. Eu vou enviar aqui um R maiúsculo para ele fazer um hot restart dessa vez, tá certo? Então vejam que ele já fez. E vamos então navegar aqui, ó, página 1, página 2, página 3. E olha só que engraçado. Quando nós estávamos ali na nossa última página, ele chegou aqui e perguntou: a nossa página é menor que 2? Não. Nós estamos na última página, então retorne uma página. Não é esse o comportamento que nós queremos, né? Então aqui nós precisamos ainda fazer mais uma validação. Else if a página aqui for maior que 0 e nós não estamos indo para a próxima página, aí sim entre aqui, né, e faça com que uma página seja retorne, né, uma página anterior. Então tá bom, eu vou enviar um hot restart novamente aqui para o valor da nossa variável page ser atualizado, né, e nós não termos aqui nenhum comportamento inesperado. E vamos fazer aqui mais um teste. Então próximo, página 2, 3. Agora sim, quando eu clico no botão próximo, ele não avança mais, né, para nenhuma página. E o botão anterior, ele retorna aqui até a nossa primeira página, tá certo? Só que percebam que nós ainda temos aqui a ação, né, do nosso widget page view, que o usuário pode aqui, né, utilizar o scroll, ele pode deslizar o dedo na tela para navegar entre as páginas. Isso pode aqui também nos causar um bug. E aqui vamos resolver isso de uma forma bem simples, tá? Não vamos criar aqui, por enquanto nessa introdução nesse app, uma lógica mais avançada, mas aqui no Physics nós podemos aqui instanciar uma classe que se chama Never Scrollable Scroll Physics, tá? Então isso aqui vai fazer com que o scroll, né, com que esse evento de scroll que o widget page view tem por default, que ele seja desabilitado. Então olha só, quando eu arrasto aqui as páginas, ele não muda mais aqui de página dentro do nosso widget page view. E fica aqui funcionando somente, né, os nossos botões que nós criamos. Page, que é o próximo, né, e o anterior. Continuando, vamos criar aqui aqueles widgets para indicar, né, o usuário quantas páginas nós temos aqui dentro, né, e em qual delas ele está. Então vamos criar aqui um widgetzinho separado. Eu vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar aqui de, por exemplo, page indicator, tá? PageIndicator.dart. E aqui nós vamos criar uma função que retorna um widget, tá bom? Eu vou chamar aqui, por exemplo, de PageIndicator. Aqui no construtor nós vamos receber um valor booleano para dizer se nós estamos criando um widget, que esse widget é a página principal, pois ele será um pouquinho diferente, né? Ele será um pouquinho maior e terá ali uma cor, né, um pouco mais forte para indicar ao usuário que aquela é a página corrente. Então nós podemos aqui chamar
esse atributo de current page, tá certo? E aqui dentro nós vamos retornar um widget que é um container, beleza? Percebam que para utilizar tanto a classe widget quanto aqui o widget container, tá, nós precisamos aqui importar o pacote material. Tá? Então, caso a sua ideia não tenha feito essa importação automaticamente, por favor, façam, pois senão ele não vai encontrar aqui essas duas classes, tá bom? E aqui no nosso container, olha só, nós vamos passar aqui um tamanho, tá? E aí os tamanhos aqui serão diferentes se o usuário estiver na página, se for a current page vai ser um pouquinho maior e do contrário não. Então nós vamos aqui perguntar, é a página corrente, né? É a página que o usuário está? Se sim, nós passamos o valor 15, se não, o valor 10, tá? Então nós estamos fazendo aqui um if no formato ternário. E para altura a mesma coisa. Como nós queremos aqui que ele seja um círculo, então nós vamos passar aqui o mesmo valor, tá bom? Se for a current page 15, se não 10. O container, ele tem aqui por padrão um formato retangular. Então nós precisamos aqui mudar um pouquinho este formato para ele ficar no formato circular. Nós podemos fazer isso aqui instanciando o atributo decoration, tá? E aqui nós vamos passar um box decoration. E aqui dentro do box decoration, nós vamos alterar algumas coisinhas. Nós vamos alterar aqui o border radius. Aqui nós vamos instanciar a classe border radius, tá? Nós vamos aqui chamar, olha só, a função método circular. E aqui nós passamos qual que é o raio. Neste nosso caso, nós vamos passar o valor 12. E aqui também nós precisamos mudar a cor. Então, aqui em color, nós instanciamos aqui colors, tá certo? E aqui nós vamos, por exemplo, colocar black 87. Só que esse black 87, que é um valor bem escuro, nós só vamos colocar se nós estivermos aqui na current page. Do contrário, nós vamos colocar aqui um preto um pouquinho mais claro. Então, black 38, tá? Deixa eu passar a vírgula para a indentação ser feita. E agora o que nós podemos fazer? Voltar aqui no step form. E aqui entre os botões, nós vamos instanciar esse page indicator, tá? Então, page indicator. E aqui no atributo nós precisamos passar se é a página principal ou não. Então, para esse primeiro ponto que nós estamos criando aqui, ele vai ser a página principal se a nossa variável page for igual a 0, certo? Então, se a nossa variável page, que nós estamos alterando enquanto nós navegamos, for 0, indica que esse primeiro widget deve ser aqui o responsável, né, por eles exibir ali que é o widget principal, que ele deve marcar, indicar para o usuário que aquela é a página que ele está. E aqui, para as outras páginas, né, então para o segundo, caso for a página 1, é a página corrente, né, e aqui a página 2 para o último indicador. E ele está apontando um erro, pois nós não importamos aqui, né, esta função que retorna este widget. Então vamos fazer aqui importação do arquivo PageIndicator, beleza? Vamos ver aqui, ele ainda está reclamando. Ele está reclamando porque eu coloquei, olha só, eu coloquei aqui errado, ó, eu coloquei como se fosse aqui privado, tá? Este método lá, mas nós não criamos ele privado, tá certo? Então vamos remover aqui o underline no início aqui dessa função. E agora eu vou aqui enviar um hot reload. E olha só, vejam que nós já temos aqui os indicadores, tá, circulares, e vamos ver se quando nós alterarmos aqui a página, olha só que legal, ele já vai trocando aqui automaticamente para nós, indicando aqui o usuário, né, quantas páginas tem e em qual delas ele está, beleza? E para finalizar o nosso app, nós precisamos agora criar aqui um widget, né, que retorna o conteúdo aqui de nossas páginas. Tá? Então nós vamos substituir aqui esses textos simples que nós criamos. Nós vamos então aqui criar um novo arquivo responsável, né, por montar o widget que retorna este conteúdo aqui de nossas páginas. Tá? E nós vamos chamar aqui, por exemplo, de pagebody.dart. Aqui também vai retornar um widget, vamos chamar aqui de pagebody, tá certo? E aqui nós vamos receber
alguns parâmetros, né, para montar este nosso widget. Então, se vocês se recordam, nós vamos receber aqui uma imagem, um título e uma descrição, tá? A nossa imagem será uma URL, tá, dessa nossa imagem, então nós vamos receber aqui no formato string. O nosso título também no formato string e a nossa descrição também no formato string, tá certo? E aqui dentro nós vamos retornar um widget column, tá bom? Então aqui lembrem-se que eu comentei um pouquinho atrás que a coluna ela coloca aqui widgets um abaixo do outro, tá certo? Então aqui nós podemos instanciar o atributo children, tá? E o nosso primeiro, né, a primeira exibição, o primeiro widget aqui de nossa coluna será aqui a imagem. E como nós vamos exibir aqui, pedir para ele montar uma imagem que vem através de uma URL da internet, nós podemos chamar image.network, tá certo? E aqui nós passamos o caminho da imagem e o Flutter, esse widget de imagem do Flutter é responsável, né, por buscar essa imagem e retornar aqui em tela para o usuário. Então vamos passar aqui o que chegar ali, né, como atributo, como parâmetro para colocar aqui. Nós vamos ter aqui também um texto responsável por exibir aqui o título, tá certo? Vamos fazer aqui algumas configurações nesse nosso widget de texto, tá bom? Então o que nós queremos aqui? Nós queremos alterar o estilo desse nosso texto. Vejam que esse atributo style ele recebe aqui um widget do tipo text style. Então vamos instanciar aqui este widget. E o que nós vamos mudar aqui neste cara? Nós vamos mudar o tamanho da fonte, vamos colocar uma fonte maior, já que é o título. E deixa eu ver se nós podemos mudar aqui mais alguma coisa. Eu acho que é legal também a gente colocar aqui em negrito. Então nós podemos instanciar aqui a classe font_weight e passar a constante bold. Tá? E agora aqui vamos também criar um widget para a nossa description. E aqui no style vamos alterar aqui um pouquinho também. Text style desse cara aqui nós podemos passar uma fonte menor, né? Acho que o tamanho 20 aqui vai ser legal. Nós não vamos passar o font_weight bold. Acho que nós podemos aqui também alterar a cor, né? Vamos colocar aqui um preto um pouquinho mais escuro aqui, né? Por exemplo, 45 para o título. Opa! E aqui na nossa descrição, deixa eu alterar a cor também, mas vamos colocar um pouquinho mais claro. Vamos utilizar aqui um Black 26, que eu acho que vai ficar legal. Ele está apontando um erro aqui, deixa eu ver o que ficou errado. E ficou faltando aqui fechar um parênteses, tá? Do elemento text, do widget text, tá? Então vamos salvar e agora nós vamos importar este arquivo aqui dentro da nossa stepform, tá? Então vamos fazer aqui a importação, import ponto barra pagebody, vamos importar aqui este arquivo. E aqui dentro de nosso array, agora nós podemos aqui instanciar estas páginas. Então a nossa primeira aqui será, por exemplo, pagebody, e vamos passar aqui os atributos. E aqui para agilizar, eu já vou pegar ali aquele texto pronto, né? Deixa eu apertar Alt Z aqui para ele quebrar a linha, né? Quando ela passar o tamanho máximo da tela. Então veja que eu estou passando aqui a URL da imagem, o título e a descrição, tá certo? Deixa eu salvar. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. E este erro está acontecendo, pois aqui eu não utilizei o camel case, né? Como nós criamos lá a nossa funçãozinha. Então tá certo. Eu vou colocar aqui também as nossas duas outras páginas, né? Que eu já tenho pronto. Vou salvar o meu arquivo e vou enviar aqui um hot reload no terminal. Então vamos ver a construção deste nosso app aqui. O hot reload não foi suficiente para ele atualizar, então eu vou enviar aqui um hot restart, que é o R maiúsculo. E olha só, vejam que nós já temos agora aqui sendo exibido a nossa imagem, o nosso título, tá certo? Em negrito, aqui o texto que nós passamos, tá? Vamos ver, olha só a segunda página e a terceira página que ele está
estourando um pouquinho porque ficou muito grande. Então vamos fazer uma alteração aqui no nosso page body, tá? O que nós podemos alterar aqui? Vamos diminuir aqui um pouquinho o tamanho da fonte da nossa descrição. Eu acho que o nosso texto aqui também ele está muito colado aqui na página inicial, na verdade na borda da tela, né? Então vamos colocar um espaçamento nessa nossa coluna. Eu vou fazer isso apertando aqui Command ponto, tá? Caso você esteja utilizando o Windows, é Ctrl ponto, o atalho da última versão do VS Code, e nós vamos embrulhar aqui a nossa coluna com o widget padding. E aqui nós passamos o valor, tá? Quanto que nós queremos de padding, tá? E aqui nós estamos pedindo para ele colocar padding em todas, né, em todas as bordas. Então vamos salvar aqui, vamos mandar um hot reload e ver como que isso daqui está ficando. Vamos ver se ele fez aqui. Acho que é porque está estourado, ele não fez. Vamos ver um hot restart. Se ele vai diminuir um pouquinho. Ah, agora sim, ele diminuiu o tamanho da fonte. O padding aqui eu acho que a gente pode aumentar um pouquinho. Talvez 12, não sei, vamos ver. 12 eu ainda acho que ficou pouco, vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos colocar 20, enviar um hot restart. Vamos ver como que vai ficar. Eu acho que já está melhorando. Aqui o alinhamento da descrição, eu acho que nós podemos aqui justificar aqui o texto que é exibido, né? Então vamos passar aqui text align, vamos colocar aqui justificado, né? Então a constante justify. E eu também quero que os elementos aqui exibidos em nossa coluna, eles estejam alinhados aqui ao centro da tela. Então nós podemos fazer isso aqui alterando o valor do nosso atributo main axis alignment. Então vamos colocar aqui ao centro, já que o alinhamento aqui principal da coluna, né, é aqui na vertical. Então vamos enviar aqui o hot restart, vamos ver como que vai ser o resultado. Agora sim, nós temos aqui os nossos elementos alinhados ao centro, né? Acho que a exibição aqui já ficou bem melhor. Vamos ver aqui as outras páginas, se está tudo certo. Olha aí, beleza. E chegamos aqui ao final, né, da proposta de construção desse simples aplicativo nesta aula de introdução sobre Flutter. Bom, então chegamos aqui ao final desta proposta, né, desta aula de introdução para criar um simples app aqui utilizando o Flutter, tá? E eu aguardo vocês no curso completo sobre Flutter. Neste curso nós iniciamos ali desde o básico, né? Nós iremos configurar o ambiente em ambos os sistemas operacionais. Nós iremos aprender um pouquinho sobre Dart, nós começamos criando apps bem simples, utilizando o Flutter, tá? Até criar aplicativos mais avançados, né? Utilizando recursos nativos, como câmera do dispositivo, localização por GPS. Nós também utilizaremos conexão com o banco de dados local, conexão com APIs, né? Que é como os apps aí, feitos por grandes empresas, né? Que estão em produção, geralmente são feitos, tá? Então, com este curso completo, você será capaz de construir aí qualquer aplicação, tá, utilizando esta tecnologia, tá certo? Então, aguardo vocês lá, um grande abraço e até mais.